Meus irmãos, eu convido todos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 45 a 56. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 56. Diz o seguinte, o texto sagrado: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos ter mais um momento de oração. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer imensamente pela tua santa palavra, a principal revelação que o Senhor deixa para nós. Agradecemos que ela chegou, Deus, a nós em nossa língua, e pedimos a Ti que através dela nosso coração possa ser quebrantado e tornado frutífero e produtivo ao Evangelho. Te pedimos também que eu possa ser encontrado fiel, manejando a palavra da verdade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O mundo, ele nos diz que a vida é uma estrada, onde nós temos que descobrir, desvendar quem é, para onde vai e o que fazer da nossa existência para ela valer a pena. E muita gente embarca nessa jornada, tentando ser livre, livre de regras, de culpa, de dor, de religião, livre para seguir os seus próprios caminhos. Mas no fundo, mesmo com essa liberdade aparente, muitos vivem perdidos. Gente que sente que está no meio de um mar, remando, lutando, tentando, mas sem sair do lugar, ficando preso. A vida vira uma sequência de tentativas. Tentar mudar de cidade, tentar mudar de emprego, tentar mudar de relacionamento, tentar mudar de filosofia e assim por diante. Mas o vazio continua, o medo não vai embora, a alma ela segue exausta, sobrecarregada, cansada, e se o problema não for a jornada em si, mas sim quem está liderando essa jornada. E se você estiver tentando liderar essa jornada por si mesmo, e quem sabe se libertar ou se salvar sozinho, e se na verdade existir um rei que veio para mostrar o verdadeiro caminho e nos liderar. O Evangelho de Marcos, ele vai nos contar sobre um rei que ele não fica no seu trono, mas ele de fato encarna, ele vem corporalmente em figura humana. É isso que fala no capítulo 1, versículo 1 de Marcos. E ele vem
como o Filho de Deus, ele vem como o Rei encarnado. E esse é o objetivo do Evangelho de Marcos, nos mostrar esse Rei. E esse Rei, à medida que ele vai seguindo a sua jornada terrena, que o objetivo é nos levar para o novo céu e a nova terra, ele vai chamando discípulos. E por sua vez, dentre os discípulos, ele vai reunindo apóstolos. E ele entra no barco com essas pessoas e com a gente também. Ele caminha conosco e ele tem a intenção de nos conduzir à verdadeira liberdade nessa jornada. E é isso que vamos ver hoje, meus irmãos, o verdadeiro Rei que lidera a jornada para a liberdade. Vamos ver então que essa jornada ela acontece em etapas. E a primeira etapa da jornada ela é a revelação do Rei, versículos 45 e 46, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim o texto sagrado: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O texto aqui ele nos diz que Jesus compeliu. Eu não encontrei uma tradução que correspondesse ao que eu vou falar, mas literalmente essa palavra só aparece aqui no Evangelho de Marcos, e ela quer dizer forçou, obrigou. Então parece que Jesus, ele tinha em mente algo, e conforme a gente vai vendo o restante dos versículos, o que Jesus tinha em mente era revelar-se aos seus discípulos, aos seus apóstolos, porque ele está se revelando de maneira progressiva, e conforme a gente vai percorrendo no Evangelho de Marcos, a gente vai ver que chega lá no capítulo 10, ou seja, 3 capítulos mais ou menos à frente, e aí os discípulos ainda não compreenderam as coisas. Então os discípulos, eles se parecem um pouco com a gente nesse aspecto, eles não compreenderam, e Jesus, ele tem a intenção de obrigar, de conduzir à força. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Jesus, ele se revelou a nós. Se Jesus ele não tivesse se revelado a nós, nós não estaríamos aqui. Muitos de nós, por exemplo, eu me descrevia como ateu antigamente. Com certeza, por minha própria força, pelo meu próprio desejo, eu jamais buscaria a Deus. Mas Deus, ele forçou o curso da minha vida a chegar num ponto em que ele se revelou plenamente a mim, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Rei, ele continua se revelando a nós. Talvez você tenha chegado aqui por um mero acaso, talvez você não quisesse vir aqui, talvez você que esteja nos assistindo hoje, você meramente colocou aí na internet e foi conduzido a estar ouvindo essa mensagem. Mas isso não foi o acaso, foi o Rei que forçou contra a sua vontade, contra a minha vontade, e ele é o grande governante do mundo, e ele sendo o grande governante do mundo, ele conduz a história de todas as pessoas. E a principal revelação que esse Rei nos deixa hoje, não sendo sua presença física, mas uma das coisas é a sua palavra, a qual nós lemos hoje, as Sagradas Escrituras. E ele nos força também, através do curso da nossa vida, a se revelar a nós. E é assim que a gente vai ver que ele vai conduzindo os seus apóstolos, os seus 12 discípulos. Ele vai conduzindo os 12 discípulos, versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E veja, Jesus, ele só sobe ao monte para orar 3 vezes no Evangelho de Marcos. Primeira vez, capítulo 1, versículo 35. Segunda vez agora, metade do seu ministério. Terceira vez, no versículo 14. E isso é marcante em Marcos, porque parece, principalmente nesse caso, que como o Rei Jesus,
ele quer se revelar, ele tem essa intenção de se revelar mais aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele vai fazer algo que o dá forças para ele e que o ajuda em sua missão e que constantemente ele faz. Se a gente lê os evangelhos, quando ele está no Getsêmani, capítulo 14 do Evangelho de Marcos, ele ora pedindo forças ao Pai. Embora o conteúdo da oração a gente não consiga ver nesse texto, mas a forma como Marcos organiza o seu texto nos dá a entender que Jesus, ele se assemelha inclusive a Moisés, porque do capítulo 6 inteiro, todo momento, Marcos ele está trazendo a figura do êxodo à nossa mente, você lembra? Na verdade, desde o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E assim como Jesus ele multiplicou os pães e ele deu o maná para aquelas pessoas, que na verdade indica que ele é o alimento, o pão que desceu do céu, agora Jesus Cristo, ele se assemelha, na verdade ele é maior do que Moisés, ele sobe ao monte para falar com Deus e para apresentar e para nos colocar também nessa jornada da vida de fé. É assim que Jesus faz. Jesus ele tem essa intenção com cada um de nós. E para aqueles que já creem no Senhor Jesus Cristo, a jornada de fé é uma jornada de revelação progressiva, de aprendizado acerca do Rei Jesus e como ele se revela na nossa vida, justamente por causa de nós mesmos. Nós, embora tenhamos a revelação escrita do nosso Deus, nós somos pessoas preguiçosas, nós somos pessoas que têm tudo na mão, mas mesmo assim a gente rejeita, diferentemente daquele público original de Marcos, que estava em perseguição, e estava em prisão, e não tinha a Bíblia completa escrita, mas eles tinham o Evangelho de Marcos para se deleitar, se refrigerar acerca de Jesus Cristo, ao Deus encarnado que se revelou para eles. Isso me lembra, meus irmãos, por exemplo, a história de Charles Spurgeon, não sei se vocês conhecem, mas foi um pastor muito famoso, chamado, inclusive, de príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon, ele cresceu rodeado de Bíblia, ele cresceu num ambiente cristão, mas ainda assim, ele não era uma pessoa salva, ele não conseguia enxergar Jesus, Jesus ele não tinha se revelado plenamente para ele, e tudo parecia vazio para ele, mas finalmente em 1980, aos seus 15 anos, ele pretendia, veja como Deus faz as coisas, ele pretendia ir para uma igreja congregacional. Só que Deus muda os planos dele, dá uma grande nevasca, aquela igreja que ele planejou visitar, não dá para ele visitar, e ele, devido a essa grande nevasca que obstrui as estradas, que, enfim, dá uma série de obstruções na nossa vida, ele vai para outra direção, e ele vai para uma igreja metodista. E nessa igreja metodista, devido à grande nevasca, poucas pessoas chegam na igreja, por volta de 4 pessoas, sendo que ele é uma delas, Charles Spurgeon. E para piorar a situação, uma pessoa que não era o pregador, ou seja, era alguém que nem sabia pregar, mas o pastor da igreja faltou, todos os pregadores, todas as pessoas de EBD faltaram, por causa da nevasca, não conseguiam chegar na igreja, por causa da localidade que eles moravam, e enfim, um sermão improvisado foi o que foi falado para Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores no futuro. E a pessoa que pregou esse sermão tremeu, falou gaguejando, tinha uma oratória horrível, e ele pregou em Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra. Veja Jesus, meu jovem, foi o que foi falado.
E Charles Spurgeon, ele fala em seu diário pessoal, que aí sim ele aceitou o Senhor, Rei Jesus. Jesus Cristo ficou claro para ele tirou o peso da aflição dos seus pecados. Ele encontrou descanso verdadeiramente para a sua alma. E ele, até o final da sua vida, foi perseverante e fiel, fazendo vários discípulos e sendo produtivo ao reino de Deus. E meus irmãos, diante disso nós vemos que o nosso rei, ele se revela de diversas formas. Ele controla o curso da história da vida de todas as pessoas. Ele controla o curso da nossa vida. E para nós que já cremos em Cristo, Deus ele se revela primariamente através da sua santa palavra. E existe um local onde essa palavra ela é exposta, que é na igreja local. Mas não só no culto à noite, meus irmãos, mas também na escola bíblica dominical. Então nós, como crentes no Senhor Jesus, devemos ir, se entendemos o chamado da salvação, e de fato Jesus Cristo se revelou para nós, na escola bíblica dominical, aprender desse rei que se revelou e deixou escrito as instruções de como responder a ele em amor. Nós devemos aprender as sagradas escrituras pela manhã, mas não só nós, nossos filhos também, eles têm que vir a aprender pela manhã na escola bíblica dominical. Depois não adianta a gente ficar colocando a culpa na universidade. Foi aquele curso, foi o curso de filosofia, foi o curso de artes. E depois a gente não vai olhar que não ensinamos na nossa casa, que não trazemos eles na escola bíblica dominical e vamos culpar após 18 anos de vida, se ele entrar novo na faculdade, aí nós vamos culpar as universidades. Mas não, meus irmãos, Deus ele se revelou através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos disso através das sagradas escrituras. Venha para a escola bíblica dominical aprender sobre o Rei Jesus. E nós vamos vendo que o verdadeiro rei, ele vai liderando a jornada para a liberdade. A primeira etapa da jornada, vimos que é a revelação do rei, versículos 45 e 46. A segunda etapa da jornada é a condução do rei. Esse rei, ele não só se revela, mas ele nos conduz nessa jornada. E vamos ver comigo, acompanhe os versículos. Versículo 47 diz assim: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, longe da terra, e ele sozinho em terra. Então, o versículo 47 já diz que está de noite, está entardecendo, o barco ele já está... o pessoal da mídia pode botar o slide, por favor, esqueci que eu trouxe aí para os irmãos a imagem, que é melhor. Então, Jesus Cristo, ele vai, sobe no monte, os discípulos, eles vão se afastando, e eles estão mais ou menos ali naquele ponto 4, aquele barquinho. Então, há uma separação entre o Rei Jesus e os discípulos, eles estão longe da terra, e eles estão no mar, e se os irmãos estiverem lembrados, em Marcos capítulo 4, a gente viu que Jesus ele já acalmou uma tempestade, e a gente falou ali que o mar ele representava, na literatura da época, forças demoníacas, forças espirituais, porque era um ambiente muito desconhecido para eles. Então eles estão nesse ambiente, os discípulos. Versículo 48. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Aí bota mais uma vez no slide, por favor. E aí a gente vai ver o seguinte: então há uma separação, parece que os discípulos estão nessa jornada sozinhos, mas eles não estão,
porque Jesus, enquanto ele acaba a oração, e é até uma lição para a gente, porque o Rei Jesus, ele ora no mínimo algumas horas, né? Tem até um professor meu que ele falou, olha, eu fiquei tão envergonhado com o meu tempo de oração, que eu resolvi botar uma meta pessoal, olha, orar no mínimo 1 hora por dia, justamente porque o Rei Jesus, ele se preparava para liderar e para essa jornada. E aí, ele viu então do monte, provavelmente a uma distância que dava para ver, né? Talvez fosse lua cheia, a maioria diz, embora fosse noite, a 4ª vigília da noite, ou seja, por volta das 3 às 6 horas da manhã, e esse é um indicativo forte, mais uma vez, de que Marcos ele escreveu para os gentios em Roma, porque essa separação de tempo era encontrado só no mundo gentílico e em Roma especificamente. Então, Jesus ele vê a dificuldade dos discípulos, e os discípulos, o que é que acontece? Ventania está contra ele, e o mar está revolto, está agitado, num ponto que Jesus, só de olhar para os discípulos, ele o vê em dificuldades a remar. E essa palavra dificuldades aparece também lá no capítulo 5, versículo 7, quando Jesus expulsa um demônio de uma pessoa, e esse demônio fala para não ser atormentado. Então veja, o nível de tormento, de dificuldade que eles estavam. E eram pescadores ali, né? Ali em sua maioria pescadores que conheciam o mar. Então não era qualquer tipo de vento ou de agitação no mar que os assustariam facilmente, mas com certeza era uma ventania agitada. E aí, meus irmãos, provavelmente eles estavam ali horas e horas lutando, mas quem conduziu eles até ali, até o momento? Foi Jesus. Jesus que os conduziu. Jesus que tinha a intenção de colocá-los ali naquela tempestade. E provavelmente você pode estar passando por alguma dificuldade, alguma tempestade na vida, alguma aflição. E eu vou dizer para você, com certeza Jesus tem a permissão aí. E a gente não sabe, porque muitas vezes Jesus ele permite muitos anos de luta, muitos anos de tempestade na nossa vida, mas com certeza um dos indícios é o que a gente vê aqui, porque Jesus ele anda sobre as águas e ele está a ponto de fazer uma revelação dele mesmo aos seus discípulos. Essa é uma maneira de quebrantar o nosso coração, de nos aperfeiçoar mediante a purificação dos nossos pecados nas tempestades, nas dificuldades da vida. É o que Tiago capítulo 1, por exemplo, vai falar, onde nós somos purificados e amadurecemos, e conseguimos melhorar o nosso relacionamento com o Rei Jesus. E a semelhança do próprio Deus, como por exemplo, você vai lá em Jó, capítulo 9, versículo 8, que é um livro de sabedoria, e Deus, ele mostra no capítulo 9, versículo 8, que só Deus anda sobre as águas. E Jesus, coincidentemente, Marcos coloca isso aqui para a gente, que Jesus está andando sobre as águas, ele está indicando o próprio Deus, ele está indo em direção a vocês, nessa tempestade, ajudá-los como providência. E aí a gente também vê uma outra associação com o Êxodo, por exemplo, né, trazendo essa figura mais uma vez de Êxodo, da libertação do povo da escravidão que eles sofreram no Egito. Eles estão fugindo ali do exército de Faraó, e Deus abre o mar, e o que destrói esses inimigos? Justamente o mar que os afoga, e Jesus, ele é soberano sobre as águas, e a gente já viu isso. Então Marcos está dizendo, esse é o próprio Deus. E ele ainda vai falar mais. Ele vai dizer, e queria
lhes tomar a dianteira, versículo 48. E esse tomar a dianteira, meus irmãos, mais uma vez traz Êxodo à mente, quando Moisés, ele pede, olha Deus, eu não vou conduzir esse povo à libertação da escravidão se o Senhor não for comigo. E aí Deus diz, tá bom, eu vou com você, Moisés, mas o seguinte, eu vou na frente da rocha, porque se eu passar e você me ver, você vai morrer. E aí Moisés, ele entra na fenda da rocha, e Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, passa, e aí Moisés não o vê, porque ninguém viu a Deus e sobreviveu, mas existe uma forma de ver a glória do próprio Deus. É Jesus Cristo, que ele tem o desejo de passar a dianteira e liderar os discípulos e seus apóstolos e conduzi-los à libertação celestial, que ele está conduzindo eles. Por isso que Jesus queria tomar a dianteira. É o que Marcos ele fala. Versículo 49 até o 50. Vamos ver o que diz, continua ainda. Eles, porém, ou seja, os apóstolos, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram de pavor, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então veja, parece que Deus, ele nos coloca em situações onde estamos sozinhos, onde a luta é grande, mas Deus ele está querendo nos aperfeiçoar e ele não perdeu o controle sobre as nossas vidas, mas ali é um momento onde Deus ele quer se revelar de uma maneira diferente para nós, assim como foi na vida de Jó, assim como Tiago já falou no capítulo 1, mas a maneira que ele quer se revelar aos seus discípulos aqui é justamente que ele é o eu sou o que sou. E os discípulos, eles não, perceba, eles estão andando com Jesus, já estamos no capítulo 6 de Marcos, eles já passaram por muita coisa com Jesus, e quando eles veem na noite uma pessoa andando sobre o mar, e eles podem ter reconhecido a fisionomia, eles já estavam andando há muito tempo com Jesus, eles gritaram de pavor, porque eles estavam consumidos pela tempestade que estava agitando os seus corações, e eles viram uma aparição. A palavra fantasma pode evocar na nossa cabeça, por exemplo, Gasparzinho, fantasminha camarada e outras coisas, né? Mas naquela época não existia esse tipo de coisa, existia espíritos malignos, entendeu? Se você for ler a literatura da época, era isso que existia. Provavelmente Marcos só usou uma palavra diferente para se referir a coisas desse tipo. Então eles imaginavam que ali estava um espírito maligno, um espírito imundo, que ia fazer algo com relação à vida deles, e eles gritaram de terror. Mas só que Jesus disse, tende bom ânimo, coragem. E se você pegar esse termo no original e for em Êxodo, você vai ver que se refere a Êxodo capítulo 14, versículo 13, onde Moisés fala a mesma coisa. Veja como realmente corresponde. Parece que a todo momento Marcos ele está mostrando para a gente que existe alguém maior do que Moisés e alguém que chega com providência nas batalhas, nas aflições que temos e nos dá força. E é isso que Jesus faz. Coragem, coragem por quê? Eu sou o que sou. Na nossa tradução tem sou eu e fica meio fraco, entendeu? Porque quem lê a Bíblia sabe que eu sou se refere diretamente a Deus. Então a ordem das palavras, ela altera um pouco o sentido na minha visão. É tipo quando alguém chega em casa, aí você chega em casa, provavelmente já aconteceu isso, tocou na campainha, tocou no interfone, aí a sua mãe ou algum parente seu te pergunta quem é, aí você fala sou eu, entendeu? Aí dá uma enfraquecida no texto, porque a gente pensa logo em coisa desse tipo. Mas quando a gente traduz literalmente, é eu sou. O eu sou está aqui. E quem é o eu sou? Mais uma vez, Êxodo,
capítulo 3, versículo 14. Deus se revela a Moisés e Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e ele diz: eu sou o que sou. Qual o seu nome? Eu sou o que sou. Eu sou o eterno. O grande eu sou, nada muda. Eu sou aquele invariável. Eu sou aquele que o tempo não me aprisiona. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é isso que Jesus Cristo está falando para os apóstolos nesse momento. E é assim que Deus faz com a gente, quando Ele começa a nos conduzir na jornada. E nessa jornada que Ele nos lidera, Ele vai se revelando a nós, através das lutas da vida. E nós vamos conhecendo mais o nosso Deus, se o nosso coração estiver quebrantado, porque veja o restante dos versículos, até o versículo 52. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então Jesus faz tudo isso. Ele diz: eu sou o que sou, entendeu? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí, em vez de eles se alegrarem, estarem com o coração quebrantado, eles estavam com o coração endurecido. Eles estavam como aquele solo que nós vimos no capítulo 4. Aquele solo que não frutifica. E entenda, meus irmãos, se a todo momento Deus Ele se revelar na sua vida e na minha vida, e nós estivermos com os corações endurecidos, nós não iremos compreender quem é Deus. Essas pessoas andaram com Jesus, estavam fazendo missões por causa de Jesus, conforme vimos nos versículos anteriores. Essas pessoas receberam poder para curar, poder para exorcizar, e eles não estavam com o coração quebrantado. Então, nós podemos ficar na igreja, vir e sermos, na verdade, grandes frequentadores da EBD, grandes frequentadores do domingo à noite, grandes frequentadores do culto do estudo de doutrina, grandes leitores da palavra de Deus, mas se o nosso coração não estiver quebrantado, não adianta, não está sendo liderado pelo Rei, não estamos sendo conduzidos na jornada pelo Rei, porque eu não consigo compreender quem o Rei é se eu não tiver o coração quebrantado, e se eu não compreender quem Jesus é. E perceba que o versículo 52, ele associa com o milagre dos pães. E você vê mais uma vez que aquele milagre não está revelando uma metodologia. Vamos agora replicar como acontece o milagre. Não está revelando isso. Mas está revelando algo a respeito do Rei. O milagre é uma mensagem. E essa mensagem, ela revela algo do Rei. E conforme nós interpretamos, revela que Jesus Cristo é o maná, é o alimento espiritual que sacia a alma. Mas só que eles não entenderam isso. Consequentemente, não entenderam que Jesus é o grande eu sou, porque seus corações estavam endurecidos. Então você e eu, nós podemos nos admirar, nós podemos gostar da palavra de Deus, nós podemos gostar da igreja, nós podemos vir para a igreja, mas ainda assim, isso não significa salvação, se a gente sabe quem nós somos interiormente. Talvez sejamos pessoas com os corações duros, frequentando a igreja. Um exemplo disso, não sei se os irmãos conhecem, é uma cantora chamada Ana Nóbrega. Ela canta uma música chamada Oceano, que na verdade é uma tradução de uma banda chamada Hillsong. Essa música ela é lindíssima. Ela foi composta por um rapaz chamado Marty. E eu vou apenas mencionar uma brevidade da letra, para ver se os irmãos conhecem e não conhecem, tá? Fica tranquilo que
vai entender minha ilustração. Mas é assim, a letra: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Então veja, essa pessoa, Marte, escreveu essa letra. Mas devido às dificuldades da vida, devido a crises existenciais, dúvidas intelectuais, dúvidas filosóficas, em 2019 ele publicou o seguinte em suas redes sociais, marcando o afastamento dele da fé: estou genuinamente perdendo minha fé. Não é algo instantâneo, é uma luta que tenho há anos. Então veja, meus irmãos, veja, essa pessoa nasceu na igreja, rodeado de Bíblia, rodeado de escola bíblica, compôs uma letra lindíssima como essa, que reflete de fato as Sagradas Escrituras, mas isso não foi o suficiente. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Se na nossa jornada, onde o Rei, ele lidera de fato e nos conduz de fato, a gente não se permite que a palavra de Deus amolde o nosso coração, é porque, como mais uma vez Tiago ele fala, você e eu, nós seremos como um homem semelhante a alguém que se olha no espelho, ele vê a sua imagem e logo esquece o que viu, e ele se torna um ouvinte profissional. Alguém que sabe muita coisa, mas que nada daquilo transforma a sua alma e reverbera na sua vida. E isso é que faz a gente se afastar. É o nosso coração endurecido. Não é outra coisa, meus irmãos. Não é a faculdade, não é nada no mundo, mas somos nós mesmos o culpado. E cuide, e trabalhe, e mantenha sempre uma vida de manutenção, de humildade, de zelo, de oração, de perdão, porque cada vez mais que a gente adota a semelhança do nosso Rei Jesus, mais o nosso coração ele fica quebrantado, mais nós nos humilhamos, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi humilhado, e a exaltação, meus irmãos, é só no novo céu e nova terra. Nós estamos vendo que o verdadeiro Rei lidera a jornada para a liberdade. A primeira etapa da jornada, vimos a revelação do Rei. A segunda etapa da jornada, vimos a condução do Rei. E a terceira etapa, nós veremos a salvação do Rei, versículos 53 a 56. Acompanhe comigo. Versículo 53. Bota a imagem, por favor, só antes para eu dar uma pequena explicação, bem rapidinho. Então veja, meus irmãos, veio o vento, onde é que está o barco? Veja o local aqui na esquerda de vocês, onde eles deveriam aportar, aqui onde foi Jesus falou, ó, vão lá para Betsaida. E aí onde é que eles vão? Planície de Genezaré, vão para outro lugar. Mas eles vão para o destino que o próprio Jesus queria que eles fossem, né? Jesus Cristo estava ali conduzindo todo o trajeto. E aí, versículo 53, então, diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Então, eles começaram pensando que ia chegar num destino, mas, na verdade, foram para outro destino, porque conforme Jesus, ele vai liderando pessoalmente, e você se relaciona pessoalmente com o próprio Rei, o Rei, ele vai moldando você e ele vai te conduzindo no caminho que de fato você sempre e eu sempre deveríamos estar e nunca nos desviar dele. Então o Rei, ele vai conduzindo e a gente vai ver que é para a grande obra de salvação das nossas vidas. Versículo 54 diz: saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus.
Vamos ler tudo. Logo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, trazia em leitos enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E a quantos a tocavam, saíam curados. Então perceba, Jesus, ele desce do barco e logo as pessoas o reconhecem. E a gente sabe que muitas pessoas sabiam de uma para outra quem era Jesus. E de fato quem era verdadeiramente Jesus. Ou seja, de fato entenderam o evangelho, pessoas foram convertidas, uma foi passando para a outra a mensagem de arrependimento que o rei Jesus ele pregava, e elas iam entendendo quem Jesus era. E ali elas sabiam que quando Jesus chegava, as pessoas que já o reconheciam como rei e iam até em direção a ele, acontecia duas coisas: elas se curavam fisicamente, assim como a gente falou lá da mulher do fluxo de sangue, vocês lembram? Ela fez do mesmo jeito que Marcos ele está narrando aqui. Se eu tocar na orla das vestes, parece que Marcos ele tem essa intenção de trazer aquele exemplo, que lembra no sermão, falei um exemplo de fé, que Marcos ele quer trazer para a gente. Então parece que essas pessoas, embora estivessem enfermos, elas compreenderam antes a mensagem do rei, compreenderam quem é o rei Jesus, e a partir disso tocaram nele, e a fé que eles já tinham, ela foi operada igual com aquela mulher do fluxo de sangue, porque todos quanto tocavam saíam curados, e a palavra curados é salvos. Então o contexto da passagem permite a gente traduzir como curados e salvos, assim como Marcos usou para a mulher do fluxo de sangue. Então parece que Marcos ele está dizendo que conforme a gente vai de fato entrando, buscando o descanso no rei, se esforçando, lembra? Tudo isso que foi falado dos versículos anteriores, na pregação anterior. A gente vai caminhando com Jesus, e Jesus ele vai nos liderar até a salvação plena, ao descanso eterno. A salvação hoje a salvação, mas também é no porvir, plenamente. E Jesus ele lidera os seus apóstolos assim, mas só que os seus apóstolos estão com o coração endurecido. E quem é salvo verdadeiramente naquele momento? A gente sabe que os apóstolos ainda vão aprender muita coisa, porque eles não compreenderam a pessoa do Senhor Jesus, mas as pessoas mais sedentas e necessitadas, elas compreenderam, e elas nem estavam andando lado a lado junto com o rei. E isso serve de muito aprendizado para a gente. Isso me lembra uma pessoa que Charles Spurgeon, pregador que eu falei anteriormente, se vocês conhecem também, John Wesley, também ele usou em seus sermões esse exemplo dessa pessoa, que eu vou falar aqui para vocês. Se chamava Francis, que era um nobre inglês do século 17, ele era educado, ele era rico, ele era influente, ele foi criado em um ambiente cristão, e aconteceu o seguinte: quando ele atingiu a sua maioridade, a sua juventude, ele fez como muitas pessoas que talvez vocês conheceram na sua vivência de igreja, se afastaram da fé. Mergulhou em seus prazeres, mergulhou no que o dinheiro podia oferecer e pagar para ele. Embora conhecesse o evangelho, e os seus amigos hora ou outra dizia para ele o seguinte, dizia para ele voltar para a fé, ele respondia assim: olha, eu vou voltar, mas eu vou voltar quando eu ficar velho. Agora eu quero aproveitar a minha vida. E ele acreditava sinceramente que Deus ele ia resolver as coisas, que Deus ele ia de fato dar uma oportunidade para ele se arrepender. E a gente vê que outro relato que aconteceu com ele foi que ele ficou doente,
ficou doente de uma doença terminal, e ele gritava da seguinte forma: oh, se eu pudesse viver só mais um ano, ou mesmo só mais um mês, para eu me preparar para a eternidade. Porque ele não se sentia pronto, e ele gritava ainda: eu não posso mais viver, eu agora estou perdido, ó eternidade, ó eternidade. Ou seja, até no final da sua vida, ele ainda não reconheceu a Cristo, embora ele tenha falado bastante e adiado muito a sua decisão sobre o Salvador. E a gente vê que nós podemos nos igualar aos apóstolos, se nós não aproveitarmos a vida verdadeiramente como ela é. E a vida, meus irmãos, como verdadeiramente ela é Jesus Cristo nos guiando, conduzindo à salvação, e a gente cada vez mais desenvolvendo a esperança da vida eterna em nossos corações, e cada vez mais ansiando o novo céu e a nova terra. Essa é a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida que você vai ficando cada vez mais generoso, e eu generoso porque a gente vai querendo se espelhar na obra de Cristo. A gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, à medida que ansiamos a vida eterna, e nós vamos ficando cada vez mais servos, nós nos doamos mais sacrificialmente, nós servimos os outros sem receber nada em troca, para resgatar a muitos, assim como o Senhor Jesus Cristo. Porque o tempo para fazer isso é hoje, não é amanhã, não é depois, porque à medida que a jornada vai continuando, pode ser que o nosso coração ele fique cada vez mais duro. E embora a gente tenha crescido na igreja, a esperança da vida eterna, o novo céu e a nova terra não se passa um dia na semana em nossos corações, não vem à mente uma só vez a morada e a habitação com Jesus, e isso diz muito mais a respeito do nosso coração, e que isso é um problema nosso, do que um problema com a igreja, um problema com o próprio Deus. E você lembra como começamos hoje? Falamos sobre que a vida é uma jornada cheia de perguntas, cheia de incertezas, cheia de lutas, e vimos que muitas pessoas pensam estar livres, mas seguem perdidos, tentando remar contra as próprias forças, contra o vento, contra a natureza, no meio da escuridão da vida. Mas hoje nós ouvimos as boas novas, que há um rei. Esse rei, ele não está distante, ele vem até cada um de nós. E se você já crê no Rei Jesus, essa mensagem é um lembrete para cada um de nós. Você não está abandonado, você não está perdido, mesmo quando o vento sopra forte, o Rei vai a você. O Rei, ele te supre, o Rei está com você, o Rei, ele te conduz à eternidade, e ele vai aperfeiçoando as impurezas em nossos corações. Confia nele, permaneça nele, que Deus continue liderando a sua jornada. Mas se você ainda não crê em Jesus, eu quero te dizer com todo amor e verdade, você também está numa jornada, mas pode estar andando sozinho. E por mais que tente, por mais que mude o caminho, por mais que mude o estilo de vida, por mais que mude a filosofia, sem Jesus, essa jornada nunca vai te levar para a verdadeira liberdade. Creia no Rei Jesus e seja liderado para a jornada que te leva à verdadeira liberdade, à vida eterna. Eu peço à igreja que feche seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Deus, nós estamos aqui diante de Ti para agradecer o Rei Jesus, que se revela a cada um de nós, ao Rei Jesus que morreu pelos nossos pecados,
ao Rei Jesus que nos conduz nessa jornada de escuridão, de lutas, de tempestades, de ventos traiçoeiros. Agradecer ao Rei Jesus que Ele não nos deixou só, Ele nos deixou o Santo Espírito, que nos move, que nos consola, que dá refrigério ao nosso coração e nos conduz selados para a salvação que começa hoje e que nos faz perseverar para o novo céu e nova terra. Deus, nós queremos Te agradecer imensamente pela jornada que o Senhor nos conduz. Queremos Te pedir que fortifique a todo irmão, todo aquele que crê no Senhor, que está com o coração abatido, coração enfraquecido diante das várias astúcias de Satanás, diante dos vários ventos contrários, das tribulações da vida, que o Senhor fortaleça cada um que se encontra fraco e que o Teu Santo Espírito possa fortificar e fazer molhar mais uma vez para a cruz de Cristo e ganhar forças através do Teu poder, o poder da ressurreição. Fortalece a Tua igreja, quebranta corações endurecidos e transforma em corações de carne, Deus. Salva pessoas, é isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.